estamos aqui nos estúdios da Swen TV. Me chamo Juliana Martins e vamos iniciar o podcast do Premier Racing. Vamos agradecer a Trópico Designer por decorar o nosso estúdio com a belíssima escultura, agradecer ao Palheta Filmes, que toma conta aqui de todo esse espaço, e também falar do nosso querido convidado. Olha, isso aqui é o início de tudo, é a primeira vez que ele vem no podcast, então vocês imaginam o que vai ser de sucesso. Estamos aqui com o Albertini, Ângelo Albertini, muito obrigada por ter vindo. É uma honra saber de tudo que aconteceu da sua carreira, da sua história. E vocês, assim, estar aqui com a gente pela primeira vez é fantástico. Muito obrigada, viu? Não, eu que agradeço o convite, Juliana. Agradeço o convite da Premier Racing, da Swen TV. Espero que seja esse sucesso todo que você está prevendo, né? Ah, será? Não, já é, né? A sua carreira já é um sucesso. É a primeira vez e fico honrado de estar aqui com você. Então, me conta lá. Para quem não conhece o Ângelo, gente, ele é advogado especializado em automobilismo nacional e principalmente internacional. A gente não está falando de que não são mais terras brasileiras. A gente está falando aí do automobilismo mundial, Oceania, Europa, Estados Unidos. Então, é com o Ângelo que a gente tem que conversar, tá? Ele é advogado especializado em automobilismo nacional e internacional, agenciamento e gerenciamento de pilotos e equipes e especialista em motorsport. Então, conta um pouquinho, assim, porque é muito inusitado, né? Saber que, pelo menos aqui no Brasil, a gente não conhece advogado especialista em automobilismo. A gente conhece advogados desportistas que estão na área dos desportos, mas com essa especialidade em automobilismo, ainda mais aqui no Brasil. Como começou isso? Isso, na verdade, foi uma surpresa para mim também, o início, né? Eu sou advogado de formação e tive um sucesso em um processo. E, por causa desse sucesso, eu fui convidado pelo dono da casa a uma festa, e nessa festa ele convidou um amigo dele de infância, que um amigo dele de infância era o pai do Felipe Massa. Uau! E nesse dia ele me convidou para embarcar nessa aventura aí, para que ele estava trocando o advogado dele nessa época, e aí ele me convidou para fazer parte da equipe do Felipe aí como advogado, né? Que momento que foi isso na carreira do Felipe? Isso foi em 2002, logo que ele estava iniciando na Sauber. Início da Fórmula 1 Exato, da carreira dele. no início da carreira dele da Fórmula 1. Nossa. Então, nessa época fazia, junto com o escritório correspondente, junto com o empresário do Felipe na época, que era o Nicolas Todd, né? Nós fazíamos todo o planejamento tributário do Felipe, tanto aqui no Brasil como lá fora, né? E em todos os outros lugares que necessitavam o planejamento tributário por cada corrida, né? Então, isso a gente fez bastante em conjunto. E trabalhei com o Felipe por mais de 20 anos, né? E você acompanhava a carreira de perto? Ou você só ficava no escritório? Você ia nos autódromos? Você comparecia nas carreiras? Eu fui em algumas corridas, né? Mas eu era muito mais interno. Ficava muito mais resolvendo os problemas internos, né? Principalmente quando as corridas eram aqui no Brasil, que virava uma complicação, né? De pessoas, patrocínio, entrevistas. Então, isso a gente coordenava isso daqui também, né? Mas lá fora eu fui poucas vezes na Fórmula 1. Poucas vezes, quer dizer, durante 20 anos eu fui bastante vezes, mas, né? Imagina. Mas são poucas vezes, né? Tá certo. E assim, então foi uma situação, uma oportunidade de entrar no automobilismo. Sim, de uma forma totalmente diferente ali, né? Totalmente inusitada, né? Sim. Na verdade. E a partir daí você começou com o Felipe e só na parte de advocacia, exato, de advogado. Exato. Depois você foi entrando nessa parte de gerenciamento. Como que funcionou essa parte? Isso, na verdade eu parti, eu consegui, como trabalhava junto com o próprio empresário do Felipe, com o Nicolas, né, e com o Alessandro Bravi, que hoje fez parte da Alfa Romeo, foi team principal da Alfa Romeo, que também é advogado de formação, né? Então, ali eu entendi que eu podia juntar as duas coisas, né? Ser tanto advogado para cuidar dos contratos nacionais, internacionais, planejamento tributário, quanto, né, gerir a carreira de um piloto, né? Direcionar um piloto tanto aqui no Brasil quanto em qualquer outro lugar do mundo, né?
E isso requer muita atenção, né? E requer muito conhecimento, não só de equipes, mas de pessoas que fazem parte da equipe, de engenheiros, de team principal, quem vai comandar essa equipe, quem não vai. Então, isso é muito mais a importante. parte técnica operacional do que marketing, do que esse outro lado, né? É mais a base da carreira do piloto. Aí, dessa base, a gente parte dessa base, né? Mas, obviamente, o patrocinador do piloto, a gente também acaba cuidando do patrocinador, né? Principalmente porque fim de semana de corrida, na verdade, o piloto está trabalhando, né? Sim. E o patrocinador, ele tá lá desfrutando momento, né? de um momento de alegria, vamos dizer, de festa, né? Então, a gente tem que saber separar isso muito bem e deixar o piloto à vontade na hora que ele tem que acelerar e trabalhar e, ao mesmo tempo, dar atenção ao patrocinador, dar atenção àquele que o apoia, né? Principalmente os convidados deste que o apoiam. Então, isso é muito importante. E é diferente isso, né? Porque nós sabíamos que tem os brasileiros correndo lá na Fórmula 1, no caso o Felipe, e de saber que tinha essa assessoria também aqui brasileira, que fazia parte disso funcionando na carreira dele também. Isso é bem bacana. Isso não aparece em lugar nenhum. Não, talvez não. Talvez eu até fosse uma questão de falta de se colocar no mercado nesse sentido, mas já existia, né? Mas hoje a minha atividade muito mais forte é a de management, né, de piloto, e inclusive continuo tratando dos contratos, mas como eu disse, muito mais gestacional dessa questão de pilotos, equipes, patrocinadores, né? E junto comigo sempre tem uma equipe de profissionais para ajudar o piloto no sentido físico, mental, né? E às vezes, inclusive, de próprio marketing, de rede social, que eu acho isso bastante importante hoje em dia. E quais são os outros pilotos aí que você também participou de alguma forma na Fórmula 1? Bom, historicamente, vou dizer o Felipe Massa. Que já é o nome, né? É o nome, Brasil aqui. exatamente. Eu acho tá não só brasileiro, mas está, para mim, dentro dos melhores pilotos do mundo, sem dúvida. Tenho um carinho muito grande por ele, pela família dele. E cheguei a trabalhar com o Luiz Razia muito pouco tempo, né? Aproximando um patrocinador dele que, no fim, acabou não embarcando na aventura aí junto com o Razia, e eu até prejudicou ele um pouco, né? Mas a coincidência, assim, ou a curiosidade nesse caso é de que aquela época eu cheguei aí para a Inglaterra, né? Para rescindir o contrato do Razia que nós havíamos assinado para ele correr no ano seguinte de Fórmula 1. Ele já tinha feito um teste pela Marussia. Já estava com um contrato assinado? Sim. Ele ia correr pela Marussia e houve a rescisão desse contrato. Se eu não me engano, foi em 2020, eu não me recordo a época corretamente, mas eu lembro que estive lá na Inglaterra, fiz a rescisão do contrato e nesse mesmo dia quem me ligou foi o Nicolas Todd, né, falando, olha, eu sabia que você estava na Inglaterra rescindindo o contrato do Razia e eu queria te pedir desculpa que eu vou ocupar o seu lugar com o Julius Bianchi, né? Aí eu falei, você não tem que me pedir desculpa de absolutamente nada, você está fazendo o seu trabalho, né? E a curiosidade é que o Julius Bianchi faleceu naquele carro, né? Não. Então, e o Razia iria guiar. Nossa. Então, assim, talvez ninguém saiba dessa história. São casos assim, é a primeira vez que eu conto. Sério? Em qualquer lugar é a primeira vez que eu conto. Assim. Pode ter sido uma sorte pro pode ter sido. Mas é uma história difícil, porque automobilismo é realmente um esporte de risco, né? De Exato. alto risco, né? Então, são coisas que podem acontecer mesmo, de acidentes, enfim, infelizmente, chegar nessa parte. O risco existe, né? Por isso que por exemplo, os Estados Unidos ele é fissurado nessa questão do insurance, né? Do seguro
pessoal de todos que estão dentro da pista, todo mundo assina termos de exclusão de responsabilidade, né? Todos os espectadores, todos que estão adentrando o autódromo, né? Então, isso é importante para eles. Mas então vamos lá. Desde 2022 você então está dentro dessa parte de automobilismo, né? Dentro do ramo. Desde 2002. 2002, né? Isso, 2002. Uau. E como que funciona hoje? Hoje você faz a parte de gerenciamento do piloto. A grande maioria é para correr fora do país, né? Como que funciona esse gerenciamento? Eu sou uma piloto, eu quero participar agora, eu quero que você coordene minha carreira. Como que isso funciona? Sim, dependendo da idade do piloto, né? Mas geralmente Você a gente... novinha, viu, gente? Não foi isso que eu quis dizer. Dependendo da idade do piloto, obviamente, vamos começar do início, né? Ele está iniciando a carreira, geralmente ele está aqui no kart, muito embora você também possa fazer o kart lá fora, né? Que eu acho uma escola fortíssima, principalmente na Itália, né? Nos campeonatos da WSK. Mas a partir daí você tem aquela escada que nós falamos, né? Para chegar até a Fórmula 1. A gente está falando de caminho Europa, tá? Então aí faríamos uma Fórmula 4. Fórmula 4, depois faremos uma Fórmula regional, faremos uma Fórmula 3, uma Fórmula 2 para chegar na Fórmula 1. Esse seria o caminho básico, fácil de falar, né? Mas é muito difícil. Cheio de percalços, né? Cheio de percalços e muito difícil de você encaixar o piloto na melhor equipe, com o menor custo possível. Você tem que dar sorte de pegar um engenheiro muito bom naquela temporada. Eu acho que tudo isso influencia na evolução do piloto, né? E eu costumo dizer que a gente não, quando a gente vai junto para a Europa, o piloto vai cru, né? Mas eu realmente consigo formá-lo como um profissional. Então eu consigo tanto correr quanto treinar. Eu tenho as duas coisas. Eu quero treinar fora do país, eu também tenho essa possibilidade. Você tem essa possibilidade de fazer um treino de pré-temporada, né? Mas se você não for um piloto que vai participar do campeonato do ano sequencial, existe a possibilidade de você treinar no meio dos campeonatos. Então não tem problema nenhum. O problema existe quando o piloto está inscrito no campeonato, né? E, por exemplo, na Fórmula Regional, ele acaba não treinando com aquele carro em nenhum autódromo dos países da Europa, por exemplo, que eles correm, né? Isso aconteceu recentemente uma penalidade, não sei se vocês acompanharam, mas que um piloto acabou treinando de Fórmula Regional e foi suspenso por uma corrida, né? Aqui no Brasil? Lá fora. Eu já escutei alguns casos também. Então, poderia acontecer aqui também no Brasil. Mas assim, você pode só fazer os treinos lá fora. Acredito que seja muito vantajoso para o piloto adquirir conhecimento, né? Eu acho que a parte técnica lá fora está muito mais evoluída que a parte brasileira, no sentido de engenharia. Essa parte de pré-temporada é uma coisa que aqui, pelo menos eu que acompanho bastante categoria, até pela Fórmula Inter, é bem difícil de se conseguir criar uma pré-temporada para o piloto aqui no Brasil. Lá isso já é de praxe, né? O piloto, antes de entrar no campeonato, ele já faz uma pré-temporada, já treina com carro, já treina com a equipe. Você tem tanto os winter tests lá, né, que começam logo após o fim da temporada, como você já pode, inclusive, ir para campeonatos intertemporada, né, que seriam aqueles que acontecem no Emirados Árabes ou acontecem na Oceania, né, que é a antiga Toyota Racing Series, hoje virou Fórmula Regional Oceania, que também hoje conta pontos para a superlicença do piloto, né? E é aquilo que você estava me explicando ali. Quanto tempo você pode participar desse interregional? Eu não entendi o a sua tempo pergunta. de pista, né? Você falou que são cinco? São cinco etapas, né? Por exemplo, eu estou te dando o exemplo da Oceania, são 5 etapas, né, em 5 pistas diferentes, mas é um intensivo para o piloto, assim, é estafante tanto para o piloto quanto para mim que acompanho o piloto, né? Porque nós ficamos um vestibular totalmente intensivo. Nós ficamos juntos aí um mês e meio, assim, sabe, dividindo tudo. Então, carro, pista na quarta-feira, só sai da pista quinta-feira, folga
segunda e terça, na quarta já está na outra pista e assim por diante até o fim do campeonato. E são 5 etapas? São 5 etapas. E direto lá no Direto lá no na Campeonato Nova Regional da Zelândia, Nova exatamente, Zelândia. Que esse ano quem foi campeão foi o Roman Bielinski, que é o piloto da Trident, que até se acidentou e está afastado da regional, né? Se acidentou num carro de rua, né? Ah, sim, não foi dentro das não. pistas. Então, isso então é bacana. Para o piloto que está aqui no Brasil e ele tem a oportunidade de correr fora, você consegue passar todo esse gerenciamento, esse planejamento de como Sim, funciona a gente o planeja, campeonato ou o treino para ele passar uma temporada lá fora. a gente faz o planejamento em conjunto, né? Eu acho que é importante a família entender como funciona, né? Mas quem gerencia sou eu, né? Eu acho assim, interferências de pai e mãe são sempre bem-vindas, mas na arquibancada, sabe? Acho que eles têm que ser torcedores porque acaba atrapalhando a evolução, a disciplina. Né? Eu acho que, na verdade, a gente não está só formando um atleta lá fora, sabe? Essa pessoa volta como um homem, né? Ou se for uma mulher, obviamente uma mulher de caráter desenvolvido. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Então, eu tenho exemplos de meninos que foram comigo, que estão comigo até hoje, que hoje recebem aqui no Brasil os parabéns pelo profissionalismo que eles têm, que nunca viram igual. Né? Então, acho isso importante. Merece até falar o nome, que é o Arthur Leist, né? Que hoje está na Stock Car. Corre aqui no Brasil, né? Isso, está na Toyota, né? Piloto oficial da Toyota, então um menino aplicadíssimo. E ele começou com você há quanto tempo atrás? Ele começou comigo em 2017. Bastante tempo. Junto com o irmão dele, né? Porque o irmão dele, o Matheus Leist, foi para a Indy, para IndyCar. E ficamos juntos até 2019, quando também acabou o contrato do irmão na IndyCar, acabou não se renovando por diversos motivos, e o Arthur acabou voltando para o Brasil para correr de Stock Series. E continuou na categoria dentro da Stock até hoje. Exato. Ah, legal. Então é uma bela jornada. Na verdade, né? O Arthur foi o primeiro piloto de kart a sair do kart que decidiu diretamente seguir o caminho Estados Unidos. Todos os outros pilotos sempre visavam ir para a Europa. E ele foi um dos pioneiros a ir direto para o campeonato de Fórmula 4 dos Estados Unidos, que estava iniciando naquela época. E como que é esse mercado americano? Porque a grande maioria pensa em Europa. E eu vejo que você tem bons olhos para os Estados Unidos. Como que seria isso? Eu continuo achando o campeonato europeu o top level do automobilismo mundial, né? Tecnicamente, Tecnicamente, assim, é totalmente diferente, né? Hoje eu destaco a Itália como o centro mundial aí de nível de pilotagem. Né? Você tem, obviamente, a Inglaterra, com a GB4 e a GB3 que chegam próximos, mas hoje a Itália é imbatível. Né? E os Estados Unidos eu vejo com bons olhos, porque os Estados Unidos, por conta de premiações, né? Por conta de ensinamentos. Por exemplo, um piloto atrasou para o briefing, toma uma multa de $250. Então, nossa, assim, isso no Brasil ia ser complicadíssimo, né? Então, sabe, são coisas que vão colocando o piloto de uma forma que eu sou o profissional. Eu sou piloto de corrida e eu tenho minhas obrigações, tarefas, deveres. E eu preciso cumpri-las para com o campeonato, para com a equipe, para comigo, né? E para com o público, sabe? Então, o público é sempre presente nos Estados Unidos, é um evento muito familiar, muito diferente da Fórmula 1, né? E o público tem muito contato com os pilotos nos Estados Unidos. Existe o ídolo, o fã mesmo, né? Eu acho que essa criação do ídolo, ela é feita de forma diferente entre os Estados Unidos e a Europa. Né? E o que também me chama a atenção nos Estados Unidos é a questão das categorias de base. Quando você é campeão, né, você recebe uma bolsa para correr o campeonato seguinte. Isso. Dentro da categoria de base ou na próxima? Na próxima. No próximo na próxima. Ah, legal. Então, assim, por exemplo, voltando a falar da escada, né? Nos Estados Unidos, a escada começa com a USF Junior, né?
depois ela vai para a USF 2000, depois ela vai para USF Pro 2000, Indy Next e IndyCar. É uma baita escada. Então, na verdade, são as mesmas categorias, vamos dizer assim, mal comparando, né? É o mesmo número de categorias para você chegar nas categorias top level do automobilismo mundial, né? Falando em fórmula, claro. Certo, certo. É assim, a grande maioria dos seus pilotos são todos com fórmula ou também são turismo? Tem pilotos de turismo também, que existe um campeonato também que eu gosto muito nos Estados Unidos, que é o Trans Am. Eu acho que é um campeonato onde, para se iniciar, muito bom. Né? Para quem está com os olhos virados para o turismo. Né? Acho um campeonato, hoje, talvez, seria o meu encaminhamento para essas pessoas, para esses pilotos. Como manager, eu encaminharia ele para esse campeonato. E essa parte, assim, eu quero correr fora do país. Como funciona a questão de captação de patrocínio? Porque isso é uma profissão, né? Você tem que ter ali, tem os seus custos, tem tudo aquilo envolvido e é temporada, não é um dia. Né? Exato. Obviamente, quando você só estava falando em treino, né? Você costuma tirar daqui, pôr dali, consegue equacionar, fazer um ou outro treino, mas quando você fala em temporada, a temporada exige, as equipes exigem os treinos pré-temporada, então você vai estar falando aí hoje de uma USF Júnior num valor de $340 mil ano, né? Ou seja, não é um valor barato. Então, óbvio que tem pais que têm possibilidade de fazer isso para os filhos, mas a maioria não. Eu tenho um exemplo muito próximo e claro disso, que é o próprio Vinícius Tessaro, que assinou comigo em dezembro, né? Ele foi campeão da Fórmula 4 Brasil. E no dia que ele foi campeão, ele assinou o contrato comigo para a gente correr de USF Junior nos Estados Unidos. Fizemos 2 corridas, mas ele contando com o auxílio do patrocinador dele, que novamente abandonou no meio do caminho o piloto e ele acabou se vendo sem possibilidade de custear o restante do campeonato. E aí ele voltou para o Brasil Ele voltou para o Brasil e, infelizmente, a equipe também sofre com isso, né? Porque ela deixou de negociar uma vaga. Sim, já conta com aquele valor ali. E aquelas 2 corridas que já passaram, talvez já não dê para o próximo piloto pensar em ser campeão daquele evento, entendeu? Então, para a equipe também complica. Então, é ruim para todos os lados. Eu vi uma coisa bacana que você me contou. Como que é esse lema que você fala aí? Next? Right seat, right place, right now, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre atento a pegar o melhor assento na hora certa, né? E no melhor lugar, né? Na melhor equipe. Você estuda isso nas equipes, o que está acontecendo fora? Sim. Qual é o engenheiro? Por que aquele engenheiro? Por isso que acontece todos esses burburinhos de engenharia, né? Esse engenheiro foi para lá, veio para cá, assinou contrato ali. Sim, porque tem engenheiros que têm setup de outras equipes já, que trabalhou em outras equipes e troca de equipe. Certamente ele está levando o conhecimento dele, que ele tinha na outra equipe, para uma outra equipe. Ele pode estar indo para uma equipe que não era tão boa, né, que talvez o assento não seja tão caro, mas que ela vá se tornar tão boa quanto aquela que ele saiu, porque ele está levando esse conhecimento. Todo o conhecimento está ali com ele. Então, isso é bastante importante de analisar também, além do carro, né? Porque analisar a sua equipe, quem é o seu engenheiro. Você está fazendo gerenciamento de custo, né? Para o próprio piloto, né? Ou para o patrocinador, ou para a própria família. Então, isso é uma coisa a ser analisada com bastante carinho, né? E com bastante atenção. E isso já vem acontecendo com algumas equipes esse ano. Eu já vi melhoras de algumas equipes. Por troca de engenheiros. Por troca de engenheiros. E isso traz um outro tema que a gente até estava conversando anteriormente, que os contratos têm sido assinados com muita antecedência. Antigamente, a gente assinava os contratos em setembro, outubro, novembro, dezembro. Hoje, julho, agosto, a gente já está falando em renovação ou assinatura de contratos para o ano que vem para outras equipes. Isso é patrocínio e equipe ou só
Patrocínio e equipe, Patrocínio porque é e equipe. importante tudo andar junto, né? Então, para uma pessoa que quer correr o ano que vem, por exemplo, ele tem que estar preparado ou com o patrocínio dele através do marketing direto, né? Ou ele deve ter proposto já no Ministério do Esporte um projeto de verba incentivada que viabilize uma captação para que ele já possa iniciar o pagamento dessa equipe lá fora através dos depósitos de verba incentivada. E isso é válido? Eu posso fazer a minha lei de incentivo aqui no Brasil e correr fora do país sem problema algum com os apoiadores brasileiros? Pode, não tem problema nenhum. Isso é Isso válido? é legal. Eu não sei se você conhece a fundo a lei do esporte, mas é criada uma conta, eu vou falar superficialmente, é criada uma conta vinculada, né? Essa conta vinculada durante o ano você pode fazer os depósitos dessa conta, mas ela fica paralisada até você decidir fazer a execução desse projeto. Aí quando você executa esse projeto, você para de captar e passa a enviar o dinheiro de forma legal, né, através do Banco Central, passa a enviar esse dinheiro para a equipe para que você vá pagando a temporada. Qual que é a idade média hoje de um piloto para ele estar apto para correr fora do país? Tem isso? FIA 15 anos, né? A FIA estabelece a idade mínima do Fórmula 4 para 15 anos. Nos Estados Unidos, 13, 14 anos as pessoas já estão correndo. Já. Porque lá são ligas independentes, né? Então E isso é bacana. Lá fora tem isso de já ter ligas, de estar todo mundo realmente na pista. Aqui no Brasil isso ainda está um pouquinho mais para trás, esse desenvolvimento. Como que isso funcionaria aqui? A gente pode criar liga, fazer esses eventos, esses campeonatos? Pode. A Lei Pelé é bem clara para mim que ela permite a criação de ligas, mas a gente tem uma problemática que se chama Brasil, né? Tudo aqui é difícil, tudo aqui é complicado de se levar para frente, ninguém quer perder o seu quinhão, né? Eu acho que ninguém quer dividir a fatia do bolo, e isso é o que complica o Brasil. Mas lá já é comum ter tanto que a Indy tem a sua própria liga. A sua própria liga. Na verdade, a Indy ela comprou a Indy Next, por exemplo, né? Quem promove a USF Junior, a 2000 e a Pro 2000 é a Anderson Promotion, tá? E quem promove a Indy Next e a IndyCar é a liga própria da Indy. Então são duas ligas diferentes, porém elas se conversam. E não tem problema algum, todo mundo corre. Todo mundo corre. Sem ter ninguém Às receber vezes, penalidade. Não. Penalidade é na hora lá. Não tem... Penalidade de pista só, né? Penalidade de pista é na hora, né? No rádio você já é avisado do teu pênalti. Mas essa questão de liga, hoje eu estou correndo na Liga A, mas amanhã eu estou correndo na Liga Não B, tem problema você pode nenhum. correr. Ou no final de semana eu estou na Liga A, no outro eu estou na Liga B. Eu mesmo participo da liga da SCCA nos Estados Unidos, né? Eu sou Sport Cars of America e também o SAC, né? São duas ligas diferentes, eu sou sócio das duas ligas. Não tem essa questão. O importante é assim, quanto mais isso acontece, quanto mais isso parece que tem mais desenvolvimento para o automobilismo, né? Claro. Tem mais opções de pista, de corrida, de campeonatos. Eu acho que ajuda na própria captação do patrocínio, ajuda em trazer o público ao autódromo. Eu acho que Vira uma cultura, praticamente. Vira uma cultura, porque é a cultura do americano, por exemplo, de criar ídolos, sabe? Eles realmente trazem o público ao autódromo. Nos Estados Unidos, você sabe que eles são mestres em fazer show, né? Então, eles são imbatíveis nisso. E eles acabam trazendo muita gente para o autódromo. E até comentei também com você que existe uma pesquisa lá nos Estados Unidos que diz que 70% do público acredita nas empresas que patrocinam o automobilismo. Acredito que são empresas idôneas, de ponta, que são as empresas que vocês podem contar que não vai Melhor ter... que um ROI isso, né? São empresas que têm competitividade, que têm aquela coisa que eles prezam no automobilismo americano, né? Agora, óbvio que o europeu ele continua sendo aquela coisa... Engessado, né? Carrancuda, engessada, mas é só aparência também. Depois
Depois, por trás, a gente se diverte um pouco. E me conta, qual a quantidade, assim, quantidade não, mas quantos pilotos hoje você gerencia fora do país? Já são 5 pilotos, né? Porque 5 pilotos, cada um numa ponta do mundo, difícil isso, hein? Na verdade, eu evito também pegar pilotos na mesma categoria. Né? Isso é uma coisa que eticamente, eu acho complicado para mim, né? Porque sempre um vai achar que você está dando preferência para outro. Então, eu acabo eticamente não fazendo isso. Mas tem o piloto na regional, na Freca, né? Que é o Câmara, que está na Ferrari Driver Academy. Ferrari, ai. Tem o Matheus Leist, tem o Arthur Leist, tem o Lucas Fecuri, tem o Tessaro, que a gente ainda tem conversas, e tem o Álvaro Cho também, que eu tenho ajudado bastante. Acho que é um exemplo claro de desenvolvimento de piloto. Ele estava correndo F4 aqui e eu coloquei ele para fazer 2 corridas na Freca. Né? Lá na Freca, é a Freca? Freca é a Fórmula Regional European Championship. Então, ele fez 2 corridas na Freca, equipe profissionalíssima. Aliás, a equipe está correndo aqui o Endurance aqui em Goiânia. Eles vieram fazer essa prova aqui no Brasil. E ele não foi tão bem lá, mas não significa que os resultados dele não significa que ele evoluiu muito durante os fins de semana de corrida. É outra experiência, é outra ambiência, né? Só que voltou, foi correr em Goiânia, P1, P2, P2. Então, mudou a ambiência, ele já conseguiu evoluir muito. Acho que foi... Eu não tenho dúvida que a experiência que eu trouxe para ele, junto da equipe, junto dos engenheiros, foi absorvida com sucesso, entendeu? Nossa, fantástico. E fora que o Autódromo de Goiânia, ele é um autódromo lindo e realmente cansa muito para a Fórmula, né? A pista, a reta dele ali é um autódromo bem cansativo. E o show, assim, para mim, demonstrou, na primeira largada até que ele fez, demonstrou uma agressividade que é típica do automobilismo europeu, sabe? É meio selvagem, mas é típica do mas acho que é o que precisa no automobilismo, sim, né? É um elemento que, não que seja necessário, mas é que faz parte do conjunto, né? Não pode ser muito bonzinho, né? Porque o brasileiro já é sempre empurrado para fora lá, né? Então, acho que tem que ser bem ruinzinho mesmo na pista. Tem que ir para cima e não deixar ninguém te desrespeitar na pista. Então, hoje você faz esse acompanhamento praticamente de quase todas as categorias de base pelo mundo. Exato, pretendo chegar de volta na Fórmula 1, por isso que essa foi a minha... Essa é o meu goal, né? É o meu objetivo, né? Eu comecei na Fórmula 1, baixei e agora quero voltar. E aí, por isso que tem essa necessidade do tempo, né? De convivência com o piloto, exato, com a família, de passar longos anos aí de convivência até chegar Tem convivências boas, é como casamento, né? Às vezes a gente briga, mas a gente volta. O pior é que você é advogado, então você sabe de todas as cláusulas, a pessoa tem que saber, tem que ler direitinho o contrato. Mas é gostoso. A maioria das vezes é muito bom. E me diz uma coisa, como funciona as suas milhas? Dá para dar uma volta ao mundo, é isso? Cada hora você está eu vejo no Instagram, cada hora ele está num lugar do mundo com uma foto nova, num autódromo diferente. Um dia está chovendo, outro dia está sol. Como que é isso? Tenho bastante milha, viu? Se for fazer as contas aí, passa de 1,5 milhão de milhas com tranquilidade. Quantas você já contou, contabilizou? Eu conto quantos voos eu faço ano, né? Quantos você já fez aí? Eu estou com 44, eu vou agora para Portland, eu vou fazer mais 4, vou para 48. Isso, ao longo do ano, fecha quanto? Uns 60? Uns 60. Então, acho que o máximo que eu fiz foi 84 um ano. E fuso horário, como fica isso? Esse machuca. Isso aí, principalmente essa corrida agora de Portland, vai me exigir bastante, né? Porque Los Angeles são menos 5 horas de fuso do Brasil, então você acaba fazendo um double shift, né? Ou seja, eu acabo trabalhando aqui no Brasil, mas trabalho lá também. Então isso... Nem dorme, né? Nem dorme. Né? O telefone toca 24 horas praticamente. E, assim, você...
analisa o piloto antes de pensar em fechar algum tipo de contrato, principalmente a parte técnica? Eu Faz algum analiso. estudo com essa Eu parte analiso, dele? eu vejo. Não é só dinheiro também do Não, pagamento, né? porque depois você vai passar raiva, sabe? Assim, não é só dinheiro. Eu acho que vai passar raiva não eu, porque o piloto vai se frustrar, né? E ele vai acabar desistindo por si só, né? Ele vai se frustrando, vai se frustrando, vai se frustrando e vai parar de correr, né? Então ele acabou tomando uma vaga de que eu poderia estar auxiliando um outro piloto, mas estou auxiliando ele que não tem vontade de correr, por exemplo. Então, eu analiso, sim. Eu tenho conversas com outros pilotos para o ano que vem, que foram bem analisados, as conversas estão avançadas, e espero ter uma surpresa para o ano que vem, mais uma surpresa para correr nos Estados Unidos. E assim, você com essa expertise internacional, entendendo como funciona os outros campeonatos, as outras ligas, já bem diferente do que acontece aqui no Brasil, sobre as escolas de base do automobilismo. Eu falo pela Fórmula Inter, né, que é desafiador coordenar uma categoria aqui no Brasil. O que você acha que a gente precisa para alavancar? Porque a gente tem um polo gigantesco de pilotos aqui nascendo a cada dia. Como que a gente pode fazer para melhorar isso? Eu acho que o que falta é o apoio da federação. A federação, tanto a Federação Paulista ou a Confederação Brasileira, eu acho que ela precisa incentivar todo mundo que quer criar categorias para que atraiam novos jovens, novos talentos e novas pessoas que querem participar desse ambiente do automobilismo, que é fascinante, né? Quase um vírus isso, né? Você nunca deixa de gostar mais, né? Isso fica dentro do teu sangue para sempre. Mas eu acho que falta muito apoio, né? Muito apoio. E para o piloto? Aqui no Brasil, a gente precisaria também montar uma escadinha aí para ele chegar num patamar? Assim, no Brasil não temos, né? A gente não tem realmente. Eu acho a Fórmula Inter seria um caminho, né? Para depois uma Fórmula 4, mas e aí parou por aí, né? A gente não tem uma solução de continuidade para esses pilotos. Eles vão para fora. Eles vão para fora e acabam voltando ou para a Fórmula 4 italiana ou a USF Junior nos Estados Unidos, entendeu? E começando tudo de novo. Isso é bem complicado, né? É um mercado bem desafiador. Tanto para o piloto, porque vai chegar num determinado momento que ele não tem mais para onde ir. Né? A gente pode, obviamente, planejar de forma diferente. Eu não estou falando que é obrigatório seguir essa cartilha que eu estou te falando, né? Isso é uma questão mais para que as pessoas possam entender como funciona. Não há porque a gente pode pular de uma F4 para uma 2000, pode pular de uma F4 para uma regional ou para uma FIA Fórmula 3. Depende da capacidade do piloto de absorver conhecimento rápido e fácil, né? Existem os pilotos que são fast learners e outros que são mais slow learners, que eles demoram mais para entender e pegar o ritmo do carro. Então, acho que um exemplo, para mim, de um fast learner no Brasil hoje é o Bortoleto. Assim, sim, eu acho fantástico. Que está fazendo um trabalho fantástico. Né? Eu tenho pouco contato com o Bortoleto, assim, mas eu tenho ele como um exemplo de um cara que realmente, onde senta, está andando bem. Ele seguiu o seu lema, né? Eu acho que você vê, ele muda de equipe, ou seja, ele sabe onde ele está indo. Está bem planejado. E o Rafa, que para mim, o Câmara, é o cara mais inteligente de corrida que eu já vi na minha vida. Assim. A inteligência que ele tem em gerenciar a corrida é fantástica. Sério. E me diz uma outra coisa. Eu vi que você tem um logo escrito Alma. Isso. Isso eu achei bem... Eu perguntei para o Rodrigo da Drax, né, porque era um nome diferente, Drax. E o que significa Alma? É um nome bem... Na verdade, a Alma, muito embora acho que já traduza o que eu sinto pelo automobilismo, né, que é de alma mesmo, que eu amo fazer o que eu faço. Né? Mas Alma é a junção de letras de todos os nomes da minha família. Isso é bem italiano, né? Família e... Tutta la máfia. E assim,
Aqui no Brasil, eu vejo, até pelos os pilotos que nos procuram, eles não têm essa assessoria jurídica para fazer um contrato de patrocínio ou fazer um gerenciamento da própria categoria, o contrato da categoria. Isso você também oferece aqui? Sim. Porque Isso é contrato com o piloto, com terceiros, né? A consultoria de contratos com terceiros entraria no meu pacote de serviços, por exemplo, né? Então, tudo isso eu faço inclusive para categorias, eu faço para a equipe, às vezes, muitas vezes, para passar para os pilotos também, né? Então, eu também trabalho ao contrário, eu também trabalho para a equipe, e não para os pilotos. Uma pergunta, hein, gente? Já gerenciou alguma categoria? Se eu já gerenciei alguma categoria? Não, mas equipe eu fiquei muito próximo assim de uma equipe aqui. A gente fazia algumas coisas juntos, assim, a gente planejava os push to pass juntos e geralmente eu fazia os push to pass junto com o engenheiro do piloto, mas isso é sigilo. Mas já passou isso na sua expertise de profissional? Sim. Existem lá nos Estados Unidos, por exemplo, existem 2 equipes que querem que eu e o Matheus, por exemplo, gerenciem uma equipe juntos, né? O Matheus Leite. Né? Eles querem que a gente fique sócio deles numa equipe lá fora. Isso é bacana, porque aqui hoje as categorias de base, isso é bem difícil de se conseguir, né? De ter esse gerenciamento técnico e, ao mesmo tempo, administrativo, ali, de entender o posicionamento de patrocínio, de como planejar aonde chegar, né? Eu acho importante o que oferecer para o patrocinador, né? Porque tem muitas coisas dentro do automobilismo que o dinheiro não compra para o patrocinador, sabe? O que ele vai oferecer para o cliente dele, para o fornecedor dele, por exemplo, uma hot lap, assim, isso o dinheiro não compra, né? Essa experiência é fantástica e isso ele vai ser mordido por esse vírus que a gente tem, entendeu? Então, volto a falar, por isso que todas as pessoas lá, 70% das pessoas lá nos Estados Unidos acreditam que essas empresas são as melhores que estão no mercado vendendo seus produtos. Você gera uma credibilidade, né? Tanto para a equipe, tanto para o patrocinador, tanto para aquele cliente do patrocinador que esteja lá. Porque você está lá, o que você tem no automobilismo é competitividade, né? Componentes de ponta, engenharia de ponta, trabalho em equipe. Então, tudo isso, na verdade, é uma empresa. Né? Então, acho que isso se equipara justamente ao que uma empresa deve fazer no seu dia a dia. Eu acho que o patrocinador pode enxergar no próprio automobilismo a empresa dele no dia a dia, só que em 2 horas de corrida ali, entendeu? Olha, já inventando coisa aqui, já vamos ter um curso aqui no Brasil explicando de como gerenciar o automobilismo junto com você aqui. Vamos lá. Vamos sentar e conversar. Nossa, porque realmente é um nicho bem complicado, né, de entendimento técnico, porque você tem que se basear em cima de leis que às vezes não favorecem o automobilismo, como no caso da Lei Pelé. Não, ela favorece, né? O que não favorece são os entornos dela, né? Eu acho que ela foi criada com uma intenção bem clara, mas que não é obedecida. Certo. E então eu, como querendo ir para fora do país, querendo correr fora, querendo entender como funciona o mercado no exterior, eu posso entrar em contato com você através de que forma? Pode ir através do meu telefone, do meu Instagram, lá tem todos os meus contatos. Bem bacana o Instagram dele, gente. Tem muita pista legal, que ele sempre tira foto. É bem bacana isso, viu? Não, mas depois eu deixo o meu Instagram com vocês aí. Não sei se posso deixar agora. Sim, a gente deixa na tela. Ótimo. AR Albertini no Instagram. E aí tem bastante informação lá, tem bastante coisa de piloto também, né? Tem bastante coisa de piloto. Tem bastante vídeos, tem das pistas agora. Agora nós vamos para a última etapa do campeonato, junto com a Indy novamente. Então vai estar todo mundo junto, todas as categorias juntas novamente, né?
Então, a gente tem amigo McLaren, Penske, Ganas. Então, a gente está sempre junto. Então, entendam que aqui no Brasil, sim, tem profissionalismo. Aqui no Brasil, sim, tem pessoas fazendo um trabalho diferenciado. Então, conheçam o Ângelo e entendam que ali na pista, aquela pessoa, aquele piloto que está ali se dedicando, tem um profissional por trás ali coordenando tudo e fazendo com que aquilo dê certo. Então, obrigada por ter vindo aqui com a gente. Primeiro, né, obrigada por poder apresentar todo esse passaporte que existem para os pilotos, que existe sim essa possibilidade de almejar outros ares, outras pistas, e que espero que, se alguém tiver dúvida, que entre em contato lá com você, tire as informações e vamos aí para 2025, quem sabe continuar com a Fórmula Inter, vamos ver. Vamos lá, Fórmula Inter. E eu já estou com a minha cabeça em 2026, porque 2025 já fechou os contratos, já está quase tudo fechado, né? Então eu estou pensando em 2026. Mas eu que agradeço a oportunidade, foi super bacana. Novamente, Premier Racing, Swan TV. Eu estou à disposição de vocês para voltar quando vocês quiserem. Então, entendam pilotos e entendam, galera, que por trás ali do piloto na pista, a gente precisa sim ter esse apoio, a gente precisa sim ter bons advogados, a gente precisa sim ter bastante gerenciamento de equipe, pessoas que entendam, além do que acontece aqui no Brasil, o que acontece no mundo, porque lá fora está muito mais evoluído do que aqui. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Obrigado. Não errei uma vez. E aí, foi bom? Esse negocinho aqui dá vontade de empurrar, sabe? O que você achou? Foi bom? Nossa, tá ótimo. Eu não gaguejei uma vez, nem você. Hã? Nós não gaguejamos nenhuma vez. Você ficou tímido. Aí eu começo a pensar no que eu estou falando.